Chá também, Juliana, por favor. Moderno ou chá de sabor? Qualquer coisa. Pode ser. Oi, pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Tudo bem, galera? Bom dia. Sejam bem-vindos todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que esteja tudo bem. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Aí. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje mais um dia, né, em que nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Para variar, né? O teu pastor está com cara de cansado, você já sabe. Ontem a gente teve culto em Curitiba. Cheguei em casa, era 1h30 da manhã, né? Hoje. E fui dormir mais ou menos às 2h, então é normal, né? Dormir às 2h da manhã e acordar às 8h, você fica com cara de cansado, né? Normal, né? É normal. O pastor está meio rouco, chega no final de semana e a gente já está com certo desgaste, né? Vamos dizer assim. Ontem o nosso culto estava muito legal, né? Um culto de Santa Ceia. A igreja estava bem cheia, né? Bem cheia. Graças a Deus. Foi muito legal, né? Foi muito legal. Uma mensagem muito bacana. Muita gente veio na comunhão da igreja ontem. Muitas pessoas passaram a congregar na igreja ontem, né? Muitas pessoas se reconciliaram com Jesus ontem. Muitas pessoas, não foram poucas, né? Pessoas que estavam aí afastadas da igreja há muitos anos, né? Muitos anos. Eu, na verdade, fiquei muito feliz ontem por causa disso. Pessoas que estavam afastadas da igreja há muitos anos, né? E vieram à igreja física ontem para se reconciliar, para passarem a fazer parte, né, da congregação. Então, foi muito recompensador, né? Muito legal. Ontem foi realmente... muito legal, fiquei muito feliz. Em compensação, cansado, porque tinha bastante gente, né? O pastor teve que orar por bastante gente ontem. E isso cansa, né? Vocês sabem que isso cansa bastante, né? Mas tá bom, a gente tá aí para isso, né? Não tem problema não. Aqui em Guaratuba tá um céu azul, muito gostoso, um sol, uma temperatura boa. É bem legal hoje, né? Aliás, tá quente. Já cedo aí tá quente. Né? Bem gostoso, hoje uma sexta-feira linda aqui, né? Eu espero que aí também o teu dia esteja legal, né? Espero que esteja bem legal o teu dia. Olha, a irmã Ivonete foi curada ontem, muito legal, né, irmã Ivonete? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ontem lá na nossa igreja várias pessoas foram curadas também, né? Receberam aí a oração e foram curadas ontem, né? Estou bem feliz também, né? Depois eu vou sair um pouquinho, porque a gente está fazendo a reforma numa casa, a assistência social da nossa igreja está fazendo a reforma numa casa, aqui pertinho da minha casa. Quando aconteceu aquela tempestade, aqui o tufão, né? Aqui em Guaratuba, vocês devem lembrar, e não faz muito tempo, a gente ficou sem internet, aí caiu um monte de árvore aqui e tal. Tem uma casa bem aqui pertinho de algumas pessoas que são da nossa igreja, da igreja virtual, e são pessoas bem humildes, né?
e o vento derrubou o muro da casa deles. Derrubou o muro lateral inteiro, o muro da frente, o portão, né? Eles ficaram sem. E aí a gente ficou bem compadecido, né? E resolvemos fazer um muro de presente para eles, né? A igreja resolveu fazer. E aí hoje toda a galera, os meus pedreiros que estão trabalhando aqui na minha casa, né? Que são 2 pedreiros e 3 ajudantes, eles trabalham aqui. Então já faz 3 dias que eles estão trabalhando lá, né? Eu mandei eles para lá. E lá de cima da minha casa eu consigo ver a casa deles, né? Então eu estava olhando agora de manhã que eu acordei. Eu já vi o muro lá, né? Fiquei feliz. Já fizeram estrutura, já fizeram baldrame, né? O concreto embaixo, já estão levantando o muro, né? Depois eu quero que eu terminar aqui, eu vou lá, porque eu quero tirar umas fotos e postar para vocês aí, né? Para que vocês aí se alegrem comigo, né? Que eu fiquei feliz pra caramba. A gente quase matou eles do coração, né? Quando chegou o material, porque a gente fez surpresa, né? E onde chegou os tijolos, o ferro e tudo mais, né? Para fazer o concreto. E os meninos levantam a betoneira, porque a gente tem uma betoneira aqui em casa que é alugada, né? A gente aluga por mês. E daí então eles levantam ela aqui, ela fica guardada aqui, eles vão levando, né? Põe a betoneira lá, estão fazendo concreto, os guri, né? E daí eles estão aproveitando o sol, que ontem fez sol e hoje em sol também, estão metendo o pau lá, né? Querem ver se acaba o muro hoje, né? Então eu tô bem feliz. Eu acordei hoje, olhei da minha janela lá de cima, fui lá em cima e eu já vi o muro lá, já fiquei feliz, né? Já fiquei feliz, né? Vai alegrar o coração da galera lá. É muito legal, né? Deus é bom. Mas é isso aí. Eu queria que você, se você puder fazer o favor, que você abrisse tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a ação do Espírito Santo. Ontem no culto eu falei sobre isso. Sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo? Ontem no culto, na mensagem presencial, eu falei sobre isso, sobre a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o que ele fez, quem ele é, porque ele veio, quem o enviou, né? Qual a sua função. E eu falei sobre isso ontem na igreja, uma mensagem muito legal. E hoje, quando eu estava orando aqui, eu já estou há algum tempinho aqui no meu escritório, fala para o Ayrton que ele está ligando a serra. Sim, já pedi para ele desligar. Obrigado, Jandir. E quando eu cheguei aqui, eu orei a Deus e o Espírito Santo falou comigo para que eu lesse esse texto para você, que é o Evangelho de Marcos. Se você puder abrir aí, capítulo 1 e verso de número 12, tá? O Evangelho de Marcos, capítulo de número 1 e verso de número 12. Bom dia, Ali, tá? Eu queria que você abrisse aí comigo. E eu quero ler o texto, só um versículo, uma pequena frase. E eu quero então falar com você a respeito disso. Tá legal? Vamos lá? Abra sua Bíblia aí, Evangelho de Marcos. Oi, Denão. Bom dia, parceiro. Tudo bem? Deus abençoe você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí junto comigo. Que bom, hein, Conceição? Tá ficando boa aí, né? Marcos, capítulo de número 1, verso de número 12. Eu quero te contar algumas coisas aqui que eu acho que você não sabe, né? Então você vai aprender hoje. Aí, acho que agora ficou reto. O telefone tá meio torto, né? Não tá reto ainda. Deixa eu ver aqui. Assim. Não, acho que melhorou aí. Não tá perfeito, mas tá bom. Vai ficar assim. Vamos lá? Marcos, capítulo de número 1. Capítulo de número 1 e verso de número 12. Bom dia, Deli. Tudo bem? Deus abençoe todo mundo aí. Vamos lá? Eu vou ler a Bíblia, diz assim, ó. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhinhos. Papai do céu, em nome de Jesus,
Eu peço que o Senhor nos abençoe nessa sexta-feira, dia 9, papai, 9 de setembro. Eu peço que o Senhor nos abençoe hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer do céu de uma maneira simples, que todos, Senhor, possamos entendê-la e compreendê-la. Que o Senhor possa nos ensinar hoje, Senhor, a Tua palavra a respeito do Senhor, nosso querido Espírito Santo. É que possamos aprender e possamos andar na Tua presença, trazendo assim mais fé, Senhor, ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. No princípio do Evangelho de Marcos, ele fala sobre o batismo de Jesus. Jesus aqui tem 30 anos, ele encontrou João Batista no Rio Jordão batizando as pessoas, né? Batizando as pessoas. E ele então vem e é batizado nas águas. Eu queria que você prestasse atenção, porque nós somos cristãos. Nós somos imitadores de Jesus Cristo. E Jesus Cristo desceu as águas do batismo quando ele tinha 30 anos. Ele não tinha 3 dias, ele não tinha 8 dias, ele não tinha 1 mês de vida, ele não tinha 2 meses de vida. Jesus tinha 30 anos. 30 anos. Então Jesus ele dá um exemplo para você. Pastor, você está dizendo que a gente tem que se batizar só com 30 anos? Não. Eu estou dizendo para você que quando Jesus iniciou a sua carreira, quando ele assumiu a sua função de Cristo, porque Jesus, ele foi homem, ele foi filho, e quando o seu pai morreu, José, e aí a gente entra na história para falar sobre isso. Seu pai José morreu, Jesus era o filho mais velho de 8 irmãos, né? Então Jesus trabalhou para sustentar a sua família até que os seus irmãos tivessem maioridade e pudessem trabalhar também. Jesus sempre trabalhou. Por isso, segundo os historiadores, ele tinha uma compreensão física forte e por isso resistiu tanto tempo na cruz até morrer. Ok? Se Jesus Cristo fosse uma pessoa de compreensão física fraca, teria morrido muito antes. Ok? Então Jesus era um homem forte, porque ele trabalhou como carpinteiro, né? E como carpinteiro ele trabalhou, era um serviço pesado, porque eles faziam coisas com madeiras brutas, com martelos e ferramentas, né, cinzéis e coisas pesadas. Era um serviço pesado que Jesus fazia. E ele então trabalhou para sustentar a sua mãe Maria, os seus filhos Jesus, não é assim? E a gente observa, por exemplo, quando Jesus está sendo crucificado, ele chama João e fala para que João cuidasse da sua mãe. Então Jesus sempre teve responsabilidade com a sua família, com a sua mãe, porque ele era o filho mais velho e ele tinha por obrigação cuidar deles. Quando Jesus de Nazaré se torna Jesus Cristo de Nazaré, porque a palavra Cristo significa Filho de Deus, né? Então Jesus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ok? Então enquanto ele exercia a sua função, a sua vida como Jesus, até que chegasse um momento em que ele viesse a ser revelado como Filho de Deus e passasse a exercer a função do seu ministério evangelístico, Jesus então foi homem, viveu na sua casa, cuidou da sua mãe, trabalhando muito, e dos seus irmãos, ele cuidou do sustento da sua casa. Então, com 30 anos, iniciou o ministério de Jesus, o ministério do Cristo, quando ele começa a pregar o evangelho da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, a vida de Jesus Cristo é marcada
pela presença do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus ele desce sobre Jesus Cristo, inicia-se ali o seu ministério evangelístico, não salvídico, não o ministério da salvação, porque o ministério da salvação se inicia quando o Espírito Santo desce do céu, cobre com a sua sombra a menina Maria e coloca no seu ventre a semente de Jesus, ou óvulo, ou como você quiser interpretar. Amém? Então ali inicia o ministério da salvação, mas aqui começa o ministério evangelístico de Jesus, porque até aqui Jesus não pregava a palavra de Deus publicamente. Amém? Você consegue entender a diferença? É fácil de entender, né? Então Jesus ele foi trazido por Deus, ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Ele veio na forma humana de homem, por isso ele foi posto, né, no ventre da sua mãe, virgem, que se chamava Maria. E ali quando ele nasceu, ele nasce uma criança, né, mas ele foi uma criança. Ele viveu como homem, ele viveu todas as dificuldades, as paixões desse mundo como criança, cresceu como criança. Nós temos poucas informações de Jesus criança, né, na Bíblia. Poucas informações, então não temos muito o que falar sobre isso. Então, quando Jesus chega na idade de 30 anos, ele inicia o seu chamado evangelístico. Qual foi a primeira ação de Jesus para começar o seu ministério evangelístico e começar a afirmar para as pessoas que ele era o Cristo, o Filho de Deus, que veio para tirar os pecados do mundo? O primeiro ato foi encontrar João Batista, que era seu primo, filho da sua tia Isabel, né? E então Jesus ali vem às águas e é no Rio Jordão batizado. Isso está escrito aqui, né? No verso 9 diz assim: aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Está escrito aqui no verso de número 9. Ok? Então Jesus saiu da Galileia, saiu de Nazaré, indo para Jerusalém. Chegando no Rio Jordão, está ali João Batista. João Batista batizando as pessoas no rio, nas águas. Não jogou água em ninguém, é o batismo por imersão, né? Então Jesus chega diante de João Batista, tem todo um contexto, né? Mas eu não vou entrar nisso porque não é essa a minha intenção hoje, tá bom? Estou só contextualizando a palavra para você, ok? Então Jesus é batizado nas águas, o verso 10 diz assim: e logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, aleluia. Jesus Cristo viu o céu aberto e viu o Espírito. Escute o que a Bíblia diz. Viu o Espírito Santo. Jesus viu ele com o céu aberto. Que como não era uma pomba, como uma pomba descia sobre ele. Então, quando Jesus, batizado agora por João Batista, sai do rio, Jesus olha, vê o céu se abrir e vê descer do céu como uma pomba, na forma corpórea de uma pomba. Ele desce sobre Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, como foi o batismo de Jesus? Por aspersão? Não. A palavra batismo tem a sua origem, a sua etimologia, que é a origem da palavra, que significa afundar. Então não existe batismo por aspersão. Aspersão é quando joga água assim no céu. Isso não existe na Bíblia. Isso é uma invenção da Igreja Católica, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista. Isso é uma invenção humana.
Não existe esse batismo na Bíblia. Então, se você foi batizado por aspersão, você precisa se batizar de novo por imersão, tá? Então, Jesus olha para o céu, vê descer sobre ele o Espírito Santo. Amém? E quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, todos que estão naquele lugar, João Batista, as pessoas que estão sendo batizadas, todo aquele povo ouve uma voz lá do céu como uma trovoada. Você já ouviu uma trovoada que o céu treme? A voz que veio do céu foi como uma trovoada. O verso 11 diz assim: e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus fala com Jesus. E o Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus. Escute o que a Bíblia está falando. Desceu sobre ele. E quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, inicia-se o ministério de Jesus Cristo. Amém? Eu estou enfatizando. Tá? Eu estou enfatizando porque eu quero que você entenda bem o que eu estou dizendo. Ok? Então, depois que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, nós iniciamos o texto de hoje nosso, o verso 12. Então diz assim: e logo, que também é um advérbio de tempo, quer dizer, depois que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, logo depois, o Espírito Santo o impeliu para o deserto. O que é impelir? É levar, conduzir, empurrar. Quem fez isso, pastor? O Espírito Santo. Pastor, quem conduziu a vida de Jesus? O Espírito Santo. Quem levou Jesus Cristo? O Espírito Santo. E tem muita gente que não acredita nele, mas fala que é cristão. Quem é o Espírito Santo, pastor? A terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus e ali inicia-se o ministério evangelístico de Jesus. Pastor, o que eu preciso para fazer a obra de Deus? Do Espírito Santo de Deus. Algumas, irmã Norma, igrejas batistas batizam por aspersão. Não são todas, mas algumas fazem isso. Entendeu? Então, quem é que levou Jesus para o deserto? Quem é que conduzia Jesus pelo caminho? O Espírito de Deus. Por isso, Jesus sempre afirmou de maneira muito clara e categórica que ele não veio na terra para fazer a sua obra, mas sim a obra do seu Pai. Por quê? Porque ele era conduzido pelo Espírito do seu Pai. Por quê, pastor? Porque ele havia abrido mão da sua prerrogativa de ser Deus. É muito simples de você entender. Jesus, quando assume a sua forma humana, Jesus, quando vem na terra para ser homem, ele abre mão da prerrogativa de ser Deus, do poder de ser Deus. Ele passa a ser homem, Jesus homem. E para que ele tivesse poder, veio sobre ele o poder, que é o Espírito Santo. Você consegue entender isso? É simples. Não é que Jesus não era importante, que Jesus não tinha poder. Não, não é isso. É que Jesus, ele se esvaziou para que pudesse ser homem. Entendeu, irmão? Para que ele pudesse ser homem. Então, Jesus veio homem para mostrar para você, para mim, que somos homens na acepção, na universalidade da palavra, né? E daí quando ele fala homem,
Ele está dizendo homem, ele está falando homem e mulher, no sentido universal da palavra. Né? E deixa eu falar uma coisa para vocês, tem bastante gente falando, a Igreja Batista batiza por imersão. Agora, que nunca fez isso. E não são todas. Existem hoje várias divisões na Igreja Batista, eu queria que você entendesse, talvez você não saiba, não estudou história, não saiba disso. Né? Diversas divisões na Igreja Batista depois de 1940, 1950. Houveram diversas divisões. Mas até este tempo a Igreja Batista só batizava por aspersão. Assim como presbiteriana e outras, anglicanas e várias outras igrejas aí. Ok? Então, historicamente, né? Assim como na Igreja Presbiteriana e outras, ok? Mas o cerne da igreja veio batizando, a vida inteira batizou, são igrejas antiguíssimas, né? Antiquíssimas. Então elas sempre fizeram isso e em outros países continuam fazendo. Aqui no Brasil mudou, né? Em algumas, mas ainda tem muitas que fazem isso. Tá? Então é um costume deles fazer isso. Eu poderia até explicar para você por quê, mas não é o sentido hoje, né, da gente falar isso. Então vamos mais para frente. Então, nós, eu e você, hoje, nós precisamos do que para fazer a obra de Deus? Nós precisamos ser cheios com o Espírito Santo de Deus. Então, muitos ministérios só se iniciam através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que começa o ministério na sua vida. E muita gente não consegue ver a sua vida ministerial deslanchar porque ela não é conduzida pelo Espírito Santo. Ela não é levada pelo Espírito Santo. Entendeu? Ela não é alcançada pelo Espírito Santo. Entendeu? Irmã Sueli, Igreja Batista Boas Novas não é Igreja Batista. Vocês têm que entender isso, gente. Vocês parecem criança, ficam falando, minha Igreja Batista Chico da Silva. Eu estou falando Igreja Batista. Eu não estou falando Igreja Batista Boas Novas, Igreja Batista Chico da Silva, Igreja Batista Pentecostal da Maria. Eu estou falando Igreja Batista, gente. Entendam isso, por favor, né? Por favor. A igreja, o ministério da Igreja Batista. Entendeu? Que veio da Inglaterra. Né, que foi para os Estados Unidos. Eu estou falando de convenção de igreja, não estou falando de igrejas que foram criadas depois com o nome da Batista, entendeu? Então da igreja original, tá? Não destas outras diversas centenas que existem hoje. Por isso eu disse, houve muitas divisões, muitos pastores saíram da Igreja Batista e abriram a Igreja Batista fulana de tal. Existem centenas, entendeu? Vou andar dando cerne lá. Tá? Não essas novas aí, tá bom? Então, a gente caminhando dentro desse texto, Jesus é levado para o deserto e ali ele jejua por 40 dias e 40 noites. Entendeu? E não bebeu água e não comeu. E depois a gente não vê mais na Bíblia Jesus jejuando. Certo? A gente não vê mais na Bíblia Jesus jejuando, a gente só vê aqui. Porém, foi uma consagração para que Jesus aqui fosse transformado. Jesus fosse aqui transformado. Então aqui o Jesus homem passa a ser agora o Jesus Filho de Deus. Certo? Agora Jesus homem passa a ser aqui, exercer a função de Jesus, o Filho de Deus. Ok? Então há uma mudança de paradigma aqui. Porque aqui Jesus assume a sua função de Cristo. Amém? Então inicia-se aqui. Então primeiro o Espírito Santo transformou a vida de Jesus. Então eu queria que você entendesse que Deus, meu irmão, ele sempre esteve no comando
Deus sempre esteve no controle. Deus sempre esteve no comando da igreja. Deus sempre esteve, irmão, no comando da palavra, do ministério da pregação, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. E quando eu falo para você que a palavra de Deus ela tem poder, e ela já vem com esse poder, quando ela foi lançada da boca de Deus, ela tem um poder próprio para que ela se cumpra. Então Jesus Cristo vem sempre afirmando: eu vim para que se cumpra a palavra, eu vim para que se cumpra a palavra. Eu vim, ele disse, para que se cumpra a palavra. Sempre Jesus disse isso, porque a palavra é a palavra de Deus. Então, quando você olha para o texto bíblico, quando você observa o Novo Testamento no seu contexto total, você observa desde o primeiro capítulo de Mateus, no verso de número 1, até Judas, no seu último, Epístola de Judas, no seu último versículo, você vê o Novo Testamento todo ele num contexto só, o que é que você encontra? A soberania de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Você encontra a presença de Deus em todos os lugares, em todas as coisas, a ação de Deus sempre sobre toda a igreja, conduzindo a sua igreja, mantendo a sua igreja, abençoando a sua igreja, o próprio Deus com as suas próprias mãos. E quando eu olho para o profeta, eu vejo o profeta, eu acho que é Jeremias, eu não me lembro bem, e quando ele disse que Deus ele não está com as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Então Deus, ele está com as suas mãos aí encolhidas, ele não está com as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. E eu queria que você tivesse isso aqui na sua mente, muito certo, da onisciência de Deus, que Deus ele sabe de todas as coisas, da onipotência de Deus, que Deus ele tem todo o poder. Que nós, eu e você, não somos um conjunto de coincidências, nós não somos um conjunto de erros e acertos para que estivéssemos aqui, não, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós somos trazidos pelo Espírito Santo de Deus, nós somos ensinados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos adestrados pelo Espírito Santo de Deus como guerreiros que têm as suas mãos adestradas pelos seus sargentos para que venham para a guerra, atirem adequadamente, manuseiem a espada adequadamente, sejam homens e mulheres fortes. E quem traz esse treinamento, quem traz essa potencialização é o Espírito Santo de Deus. Então primeiro nós recebemos os dons do Espírito Santo, depois nós somos treinados com esses dons, e quando estamos então bem adestrados, estamos prontos, estamos preparados, somos enviados para a guerra, tudo sempre no tempo de Deus. Você entender isso, quando você entender isso, você vai parar de sofrer. Quando você entender isso, meu irmão e minha irmã, você vai parar de brigar, você vai parar de discutir com as pessoas, você vai parar de querer obrigar as pessoas, a fazer as coisas para Deus, porque não é você que faz isso, é o Espírito Santo. Então você tem que entender que há um tempo determinado no céu e na terra para todas as coisas. Assim como chegou o seu tempo em que você foi alcançado, você foi tocado pela verdade, o Espírito Santo abriu os seus olhos. Eu vim conversando ontem com o pastor Fabiano, a gente vindo de Curitiba, e nós estávamos falando sobre a igreja virtual, o movimento que está acontecendo. Ontem nós trouxemos 4 pessoas que moram fora do país, da Congregação Cristã do Brasil, a comunhão da Igreja do Poder de Cristo ontem. E nós estamos recebendo muitas pessoas que congregaram 20, 30, 40 anos na Congregação Cristã do Brasil. E estão saindo de lá e vindo congregar conosco na Igreja do Poder de Cristo porque estão abrindo seus olhos.
Eu estou te falando de um movimento da nossa igreja. Ontem nós trouxemos várias pessoas à comunhão da igreja, da congregação cristã. Porque o Espírito Santo está abrindo seus olhos. Eu estava falando com o Fabiano ontem, a gente fica surpreso, eu ia falar de cara, mas a gente fica surpreso com as coisas que nós estamos vendo. Eu e o pastor Fabiano estamos vendo. As pessoas que nós estamos atendendo, com quem estamos conversando. Porque as pessoas falam, meu Deus, pastor, eu escuto você ensinando o evangelho, Deus está abrindo os meus olhos. E eu estou vendo que eu estou no lugar errado. Porque aqui não é assim como a Bíblia diz, aqui é diferente. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. E para mim ir para o céu tem que obedecer o evangelho, mas aqui não obedece. E a gente vindo conversando ontem, que nós estamos nos sendo focados, Deus está direcionando a gente para uma determinada ação evangelística, Deus está nos colocando dessa maneira. A gente estava falando ontem sobre os cultos que nós vamos começar a fazer, sobre as cruzadas evangelísticas que Deus está colocando no nosso coração para fazer, que eram coisas feitas no início, no desbravamento do evangelho, quando a igreja começou a ser desbravada, a crescer, que Deus enviava os missionários com poder, com autoridade. A gente está vendo a mesma coisa. Eu falei para o Fabiano hoje, irmão, hoje nós não estamos mais pregando o evangelho por primeiro, nós estamos pregando o evangelho por último, porque nós estamos pregando o evangelho por uma geração que vai ver a volta de Jesus, que vai ver o arrebatamento. Nós somos a última geração, nós vamos ver Jesus, e está cheio de gente dormindo, e Deus trouxe ao nosso coração esse despertamento evangelístico, essa palavra muitas vezes que impacta as pessoas, que faz com que as pessoas fiquem bravas até, mas isso faz com que elas sejam chacoalhadas e prestem atenção no que está escrito e percebam que estão erradas. E a gente está vendo o movimento das pessoas saindo dessas igrejas tradicionais, vindo congregar conosco, quando ouvem o evangelho. E eu não estou falando de gente que se converteu ontem, eu estou falando de gente que tem... No Rio de Janeiro eu conversei com uma irmã que 38 anos na Assembleia de Deus, missionária da igreja, veio conversar comigo chorando, falando, pastor, eu conheci você, comecei a te assistir, agora Deus mandou eu sair daqui e vim congregar com você. Eu não consigo mais no culto lá, porque eu chego lá, é heresia, mentira, mentira. Então quando o Espírito Santo abre os seus olhos, irmão, você não consegue ficar mais. Deus desperta você, e quem está fazendo isso é o Espírito Santo. Isso acaba gerando problema para você. Porque você não consegue mais conviver no meio que você convivia. Isso é como quando eu era católico, por exemplo, e o padre da minha congregação, o padre Clarence, ele veio e falou comigo, irmão Sandro, você precisa começar a fazer um curso bíblico, porque você está trabalhando na igreja, você me ajuda a levar comunhão para as pessoas, para os doentes, eu quero que você vá fazer um curso bíblico na igreja católica. E eu fui fazer. Ele me deu uma Bíblia, Ave Maria, e eu fui e comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, Deus abriu os meus olhos. Dentro da igreja católica, foi ali que eu me converti, irmão. E eu olhei e falei, Jesus, meu Deus do céu. E quando eu fui conversar com o padre Clarence, eu falei, padre, o negócio é o seguinte, você tem que me explicar uma coisa. Ele falou, que é, irmão Sandro? Eu falei, aqui está escrito nesse texto bíblico, eu não me lembro agora, peço que você me perdoe que a minha memória está de manhã cedo, não acordei direito ainda, mas eu não me lembro agora, acho que era Deuteronômio, no capítulo 20, verso 1, que é o primeiro mandamento. E ali está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente Ele prestarás culto. E Deus abriu os meus olhos ali naquele texto bíblico, e eu chamei ele e falei, padre, eu quero que o senhor me explique o que está escrito aqui, ó. E ele olhou para mim e começou a dar risada. Eu falei, não é para você rir, é para você me contar. A Bíblia diz que somente o Senhor meu Deus eu devo adorar, somente Ele eu tenho que prestar culto. Como é que eu estou indo na novena e rezando novena para Nossa Senhora, se a Bíblia fala que eu só tenho que ter Jesus, eu não posso ter outro? Ele deu risada, irmão. Um sorriso lindo que ele tinha, uma pessoa maravilhosa. Infelizmente eu não vi ele nunca mais. E ele disse, irmão Sandro, Jesus abriu seus olhos. Entendeu? Jesus abriu seus olhos. E você vai ser um grande pastor na igreja evangélica. O padre com quem eu congregava ainda profetizou na minha vida, irmão. Eu não entendi o que ele disse.
Não entendi. E eu creio que se ele me visse hoje, ele entenderia que Deus usou a boca dele para profetizar sobre a minha vida. Porque o Espírito Santo abriu os meus olhos, irmão. E o Espírito Santo está abrindo os olhos de muita gente que está dentro de igreja trancado 20 anos, 30 anos e não conhece Deus de verdade. Ainda não conheceu o poder de Deus, ainda não conhece o amor de Deus. Pessoas religiosas estão sendo libertas através da pregação do Evangelho. Pessoas que viveram dentro de gaiolas, irmãos, religiosas a sua vida inteira. E agora, ao ouvir o Evangelho, o Espírito Santo leva a voz de Deus aos seus olhos, aos seus ouvidos, e essas pessoas estão tendo os seus olhos abertos. E quando os seus olhos se abrem, irmão, quando Jesus traz diante dos seus olhos a verdade, já era. Já era. As pessoas ficam sedentas, famintas pelo Evangelho, pela palavra de Deus, e eles querem mais, e eles querem buscar mais, porque agora eles entenderam quem é Jesus. Agora eles entenderam o que Jesus quer na vida deles, quem é o Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa para você, nem todo mundo vai despertar, irmão. Nem todo mundo vai acordar. Nem todo mundo. Jesus Cristo foi impelido, ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu? O Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus e levou ele para o deserto. O Espírito Santo de Deus, quando descer sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus, quando abrir os seus olhos, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Então você vai ser transformado, então você vai ser cheio do poder, então você vai abrir os seus olhos e vai ver, então os seus ouvidos serão abertos e você vai ouvir a verdadeira palavra de Deus, você vai conhecer a graça de Deus e a tua vida vai ser transformada dia a dia. E quando um dia lá na frente você parar e olhar para trás, você vai perceber aonde você estava e para onde você foi levado. Eu sei, Terezinha. Amém? Por isso a Bíblia diz, no Evangelho de Lucas 12:30, que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus, sua justiça, e as demais coisas todas nos serão acrescentadas. Pode, Damaris, pode e deve. Por isso, quando conhecemos a verdade nos liberta. E aonde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Que você possa buscá-lo, buscar o Espírito Santo de Deus, buscar conhecer a verdade, buscar ser transformado pelo poder de Deus, através da pregação do Evangelho. Nós somos transformados pela pregação do Evangelho. Nós nos convertemos pela pregação da palavra de Deus. Somos alcançados pelo poder de Deus. Quando nós tomamos uma decisão, Jesus foi ao rio para batizar-se. Ele tomou uma decisão porque chegou o tempo. E o tempo vai chegar para você. E quando chegar, tome a decisão. Não tenha medo. Não tenha medo das pessoas. Não tenha medo da circunstância. Não tenha medo da situação. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Eu estou com fome, tenho que tomar café. Não tomei café ainda. Feche seus olhos. Por favor. Nós vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor, entregar a vida de cada um dos irmãos na Tua presença, até que o Senhor me trouxe, eu não vou mais além. Meu Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe, muito obrigado por essa semana de ensinos, de estudos.
Eu louvo ao teu nome, Senhor, porque nós estamos aqui em mais de 4.000 pessoas nessa sexta-feira. E eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar ensinando a tua palavra. E porque o Senhor está trazendo tantas pessoas para aprendê-la, para ouvi-la. Eu louvo a Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela semana. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui comigo. Eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que o Senhor os livre de todo mal. E que a tua mão, Senhor, que é tão poderosa, possa estar sobre a vida de cada um deles. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha abrir os seus olhos para que eles conheçam a verdade. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abrir os seus olhos para que eles vejam o céu aberto e o Senhor, querido Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser pastoreados pelo verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Jesus, os conduz pelo caminho através do teu Espírito, para que andemos nessa direção, para que muitos olhos possam ser abertos, para que muitas vendas caiam aqui nesse lugar, para que muitas pessoas venham aqui e se convertam ao Senhor Jesus e sejam transformados e salvos, papai, pela palavra, pela pregação da tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero abençoar cada família, eu quero abençoar cada casa, eu quero abençoar os relacionamentos, eu quero abençoar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, os casamentos. Deus abençoa esse casamento, abençoa esse marido, abençoa essa esposa, abençoa, Senhor, essa casa. Papai, abençoa os seus filhos, em nome de Jesus, meu Deus, que a tua mão esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, para que nós possamos ser alcançados pela pregação do teu evangelho, Senhor. Eu peço que o Senhor venha ampliar a nossa tenda no mundo espiritual, que nós possamos, Senhor, ir em lugares aonde nunca ninguém foi, que a nossa voz possa quebrar fronteiras, adentrar países, novas nações, novos países, e sejam ali muitas pessoas alcançadas pela pregação do teu evangelho, da tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, para que eles andem na tua presença e sejam uma bênção. Abençoa, Senhor, a água que os irmãos têm colocado diante do Senhor. Abençoa, meu Deus, o óleo que essas pessoas têm na sua casa para que ele seja santo. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, o nosso jejum que estamos fazendo, que o Senhor possa alcançar cada um dos teus filhos em nome de Jesus. Põe a tua mão sobre a nossa igreja, Senhor, e nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Um beijo no teu coração. Às 2h a gente está aqui de novo. Eu estou esperando vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Tenham um bom dia. Deus abençoe vocês. Tchau.